Na natureza, existem algumas forças fundamentais que fazem a gente entender mais sobre o universo em que vivemos. A força nuclear fraca, a força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade. E por esse motivo foi criado o modelo padrão de partículas, que foi a melhor e continua sendo a nossa melhor teoria sobre partículas. Fala aí pessoal, William falando aqui e hoje aqui no canal Universo Colossal eu vou trazer mais um vídeo da série De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Esse vídeo vai exigir mais atenção de vocês, porque é um tema bem complicado, modelo padrão de partículas. Esse vídeo aqui eu tentei fazer da melhor forma, para que todo mundo possa entender, mas também não fugir do assunto principal, porque é um assunto que até os cientistas quebram a cabeça, modelo padrão de partículas. Mas enfim, chega de ficar enrolando vocês e vamos para o vídeo. Na física atual existe um modelo padrão de partículas. Esse modelo ele tenta explicar todo tipo de matéria visível e todas as formas de interação dessa matéria, com exceção da gravidade, porque a gravidade é um caso à parte. A gravidade merece um vídeo solo até. Além do modelo padrão descrever todo tipo de matéria, ele também descreve as forças fundamentais. Aquelas forças fundamentais que eu falei no início do vídeo, você lembra? Eletromagnetismo, força nuclear fraca, força nuclear forte e a gravidade. Só que com um pequeno detalhe, a gravidade não é uma força não. Ah não, sério? Isso eu vou fazer no vídeo solo que eu vou explicar da gravidade. A gravidade não é uma força, e sim uma consequência. Porque a gravidade é uma consequência de um objeto ter massa. Se um planeta está ali existindo, ele tem uma massa, automaticamente ele vai distorcer o tecido do espaço-tempo. Então vai gerar o que a gente chama de gravidade. Ele não vai atrair algo que está próximo. E sim, esse algo, no caso a Lua que está próxima, ela só vai seguir o caminho mais natural perto do nosso planeta. Como a Lua tem gravidade, como a Lua tem uma massa, no caso, ela vai conseguir ficar ali em volta do nosso planeta, mas ela vai conseguir não se chocar com o nosso planeta, porque ela tem massa, então ela está seguindo o caminho mais natural. Então gravidade não é uma força. Isso eu vou explicar mais detalhadamente num próximo vídeo. Então beleza, voltando para o modelo padrão de partículas. Tá, William, como esse modelo padrão vai descrever toda a matéria e as forças fundamentais? Usando apenas dois conceitos, partículas e campos. O modelo padrão é dividido em duas categorias, os férmions, que são partículas da matéria, que é tudo que a gente consegue ver, e os bósons, que são partículas que são responsáveis por transmitir as forças fundamentais da natureza. Eles trabalham como mensageiras. E dentro dos férmions tem mais duas divisões. Os quarks, que formam o núcleo de prótons e nêutrons, e só interagem por força nuclear forte. E os leptons, que são formados por elétrons, muons e taus, e só interagem por força nuclear fraca. E além disso, os quarks têm três gerações. Os quarks leves, que são o up e o down, que são que formam o núcleo de prótons e nêutrons. Os quarks de massa média, que são o charm e o strange. E claro, os quarks pesados, o top e o bottom. E além disso, os leptons também não ficam para trás. Eles também têm três gerações. Os elétrons, os muons e o taus. E agora os bósons. Existem quatro tipos básicos de bósons. O fóton, que é a partícula responsável por transmitir a luz, que a gente chama no caso a força eletromagnética. Ela funciona mais ou menos assim. No eletromagnetismo, cargas iguais se repelem, enquanto cargas opostas se atraem. A partícula da luz, o fóton, joga uma carga em outro fóton, e vice-versa. E se esses fótons tiverem cargas opostas, automaticamente vão se atrair. Mas o curioso da força eletromagnética é que essa força só consegue mudar a velocidade da partícula. Se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento, se não vai ter velocidade nenhuma, apenas a velocidade, não vai conseguir alterar a partícula, não vai conseguir mudar ela de posição, enfim, só a velocidade. Para frente, para trás, para cima, para baixo, depende da posição que elas estiverem, mas apenas a velocidade. Agora voltando para a categoria dos bósons. Também tem os bósons W e Z, que são responsáveis por transmitir a força nuclear fraca. Mas a força nuclear fraca consegue mudar muito mais que a velocidade de um fóton. Ela consegue alterar a partícula, transformar uma partícula em outra. No caso, transformando um quark up em um quark down, e assim transmitir um bóson W, que é o mensageiro da força nuclear fraca. É muito importante entender essa força nuclear fraca, porque ela é o decaimento radioativo. No caso, radiação vai saindo de tal lugar, vai sumindo, enfim.
radiação vai perdendo sua força e começa a emitir alguns bósons, no caso, uma força. E no caso, só vai dar para entender, estudar essa radiação que está perdendo sua força com a força nuclear fraca. E podendo estudar esse decaimento radioativo, a gente vai poder saber o que essa força nuclear fraca está mandando para nós, que tipo de partícula, o que é, se é bom, se é ruim, enfim, tudo. Vamos criar uma hipótese assim: tem radiação em algum lugar. Essa radiação está trabalhando em cima de um átomo, que tem um núcleo atômico, esse átomo. Esse núcleo atômico está sendo mudado, no caso, está perdendo energia, está perdendo algumas partículas que tem dentro dela, mudando de posição, enfim, transformando uma em outra. E a radiação que está nesse lugar está perdendo sua força, mas mesmo assim está conseguindo mudar esse átomo, o núcleo desse átomo, o núcleo atômico. E tudo que está sendo liberado desse núcleo atômico é o que a força nuclear fraca estuda: o decaimento radioativo e o que está sendo liberado, o que está saindo desse decaimento radioativo, que tipo de partícula. Bom, uma das coisas que a força nuclear fraca não consegue explicar são os nêutrons, porque dentro dos nêutrons tem partículas iguais. Essa transformação de um quark up para um quark down gera algumas dúvidas. Por exemplo, no momento que essa radiação transforma um quark em outro, esses quarks eles têm cargas iguais. No caso, o eletromagnetismo diria que eles iriam se repelir. E no caso, a outra partícula que é igual ficaria junto com essa. Mas essa outra que é igual deveria sair dali. No caso, deveria tomar um outro rumo. Mas não é isso que acontece. Elas ficam juntas, partículas de cargas iguais. E isso a força nuclear fraca não consegue explicar. E aí é que entra a força nuclear forte. E o mensageiro da força nuclear forte é o gluon, que vem do inglês cola, para grudar tudo, não deixar nada sair dali. Bom, se dentro desse núcleo tiver duas partículas iguais ali, no caso 2 quark down ou 2 quarks up, e elas estiverem dentro desse mesmo núcleo, elas vão liberar um tipo novo de partícula, que a gente vai conseguir identificar através da força nuclear forte. No caso, vão liberar gluons para nós. E essa força ali dentro delas é tão forte, tão intensa, que vai liberar esse gluon. E se a gente tentar destruir esse núcleo atômico, vai acabar duplicando as partículas que tem dentro deles. No caso, se tiver 2 quark downs, vai gerar 4. Se tiver 2 quarks ups, vai gerar 2 quarks ups. Enfim, e aí vai. Por isso que foi criada essa força nuclear forte. Bom, e aí, galera, vocês conseguiram entender até aí? Sim. De forma resumida, sobre o modelo padrão de partículas. No caso, eu também falei das forças fundamentais, como elas trabalham, por que essas forças foram descobertas, enfim, esse modelo padrão também foi criado para a gente entender mais sobre o universo. E aí, deu para entender até aí? Então, recapitulando algumas coisas. Modelo padrão de partículas. De um lado, os férmions, do outro, os bósons. Férmions são partículas visíveis, tudo matéria que a gente consegue ver. Dentro dela tem duas divisões, os quarks e os leptons, que tem 3 gerações cada um deles. Os quarks trabalham por força nuclear forte, os leptons por força nuclear fraca. Do lado dos bósons tem os gluon, esses gluon trabalham por força nuclear forte. O fóton, que trabalha pela força eletromagnética, e o bóson Z e o bóson W, que trabalham por força nuclear fraca. Também na categoria de bósons tem o bóson de Higgs, e também tem o graviton, que é a partícula da gravidade, que ainda não é nada certo dessa partícula. E que também eu vou fazer um vídeo sobre esse bóson de Higgs e também sobre a gravidade, então nem estressa a cabeça. E aí, curtiu o vídeo até aí, galera? Espero que tenham curtido mesmo, então vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, porque vai ter mais vídeos sobre esse modelo padrão de partículas, sobre as forças fundamentais da natureza. Eu fiz mais esse vídeo aqui para explicar esse modelo, porque os próximos vídeos vão envolver esse modelo padrão de partículas. Então, vocês precisam ter uma noção do que eu vou estar falando. Isso foi tudo. Muito obrigado pela atenção.